Alguém gostaria de ler? Eu vou só fazer uma recapitulação, porque estava falando do Otávio, né? E eu acho que ficou muito presente nas nossas mentes a leitura da semana passada, que o Otávio teve um preparo de 30 anos para retornar e faliu mesmo assim. E ele estava contando toda a história dele, e no final foi muito emocionante, porque ele foi abraçado com amor de mãe, e todos ali estavam apoiando, né, afetivamente. E aí a gente vai começar esse outro capítulo. Se alguém quiser ler, tem que falar, porque senão eu estou na página e não vou escutar. Posso ler. Então, pode começar. O desastre de Acelino. Ia dirigir-me a Otávio novamente quando alguém se aproximou e falou ao ex-médium com voz forte. Não chore, meu caro. Você não está desamparado. Além disso, pode contar com o devotamento materno. Vivo em piores condições, mas não me faltam esperanças. Sem dúvida, estamos em bancarrota espiritual. No entanto, é razoável aguardarmos confiantes novo empréstimo de oportunidades do tesouro divino. Deus não está pobre. Voltei-me surpreendido e não reconheci o recém-chegado. Dona Isaura fez o obséquio das apresentações. Estávamos diante de Acelino, que partilhara a mesma experiência. Fitando o triste, Otávio sorriu e advertiu. Não sou um criminoso para o mundo, mas sou um falido para Deus e para o nosso lar. Sejamos, porém, lógicos, revidou Acelino, parecendo mais encorajado. Você perdeu a partida porque não jogou. E eu a perdi jogando desastradamente. Tive 11 anos de tormento nas zonas inferiores. Sua situação não reclamou esse drástico. Mesmo assim, confio na providência. Nesse instante, interveio Vicente, acrescentando. Cada um de nós tem a experiência que lhe é própria. Nem todos ganham nas provas terrestres. Voltando-se de modo especial para mim, aduziu. Quantos de nós, os médicos, perdemos lamentavelmente na luta? Quantos de nós, os médicos, depois de concordar, trazendo à baila o meu próprio caso, objetei. Seria, porém, muitíssimo interessante conhecer a experiência de Acelino. Teria sofrido o mesmo acidente de Otávio? Creio de grande aproveitamento penetrar essas lições. No mundo não compreendia bem o que fossem tarefas espirituais. Mas aqui a nossa visão se modifica. Há que cogitar do nosso futuro eterno. Oi. Isso que ele fala aqui, né, tanto o Otávio, né, quanto a Acelino, né, é uma situação que deve ser muito comum a nós, né? Quanto tempo cada um de nós deve ter se preparado para vir? E se você agora lembrou há um tempinho atrás, né, o carinho, né, do Vitor, né, com um por um. E na mensagem dele, né, tem um momento que ele se lamenta, que ele percebe, né, como todos nós vamos passar por esse momento, né, quanto ele perdeu, quanto ele podia ter feito e não fez, quanto mais, né, poderia ser realizado e não foi. Então, essa questão de se preparar e chegar aqui, deixar que o envolvimento dessa onda, né, de materialidade, de desejos, de aspirações, que não são as mesmas que a gente traz no nosso preparo,
é uma coisa que ainda é muito constante em cada um de nós. Com certeza, todo mundo aqui, quando chegar lá, poxa, eu poderia ter feito muito mais. Foi eu dessa escorregada que era tão simples não ter me mantido firme, não ter ido nesse caminho. A gente ainda não tem forças para resistir ao apelo que a Terra tem. E por isso acontece. Tanto porque você vem muito bem preparado, mas faz escolhas que não deveriam ser as suas primeiras escolhas, como às vezes você simplesmente não se entrega ao trabalho, você arruma um jeito de evitar que aquilo faça parte da tua vida. E isso, infelizmente, a gente não tem como negar, não tem como evitar. Nós somos assim. É importante a gente saber, como ele diz ali, né? Deus nunca desampara. As mães, né? Que eu pensei imediatamente nas mães consoladoras, estão sempre ali, a espiritualidade está sempre do nosso lado. Mas ela não nos arrasta para lugar nenhum, nem para cima, nem para baixo. Elas nos acompanham e ajudam quando a gente percebe que a gente precisa de ajuda. Mas isso é importante mostrar como é difícil a gente caminhar aqui, mesmo quando a gente está imbuído dos mais altos significados de trabalho, de existência. Se a gente não se mantém muito firme, a gente sucumbe. Os chamados, podemos dizer, da Terra são muito fortes ainda para nós. E muito frequentemente a gente não resiste à sua sedução. Continuar. Acelino sorriu e obtemperou. Minha história é muito diferente. A queda que experimentei apresenta características diversas e, a meu ver, muito mais graves. E, atendendo-nos à expectativa, prosseguiu narrando. Também parti de nosso lar no século findo, após receber valioso patrimônio instrutivo dos nossos assessores. Segui enriquecido de bênçãos. Uma de nossas beneméritas ministras da comunicação presidiu em pessoa as medidas atinentes à minha nova tarefa. Não faltaram providências para que me felicitassem a saúde do corpo e o equilíbrio da mente. Após formular grandes promessas aos nossos maiores, parti para uma das grandes cidades brasileiras em serviço de nossa colônia. O casamento estava em meu roteiro de realizações. Ruth, minha devotada companheira, incumbir-se-ia de colaborar comigo para melhor desempenho das tarefas. Cumprida a primeira parte do programa aos 20 anos de idade, fui chamado à tarefa mediúnica, recebendo enorme amparo dos benfeitores invisíveis. Recordo ainda a sincera satisfação dos companheiros do grupo doutrinário. A vidência, a audição e a psicografia que o Senhor me concedera por misericórdia constituíam decisivos fatores de êxito em nossas atividades. A alegria de todos era inexcedível. Entretanto, apesar das lições maravilhosas de amor evangélico, inclinei-me a transformar minhas faculdades em fonte de renda material. Não me dispus a esperar pelos abundantes recursos que o Senhor me enviaria mais tarde, após meus testemunhos no trabalho, e provoquei eu mesmo a solução dos problemas lucrativos. Não era meu serviço igual a outros? Não recebiam sacerdotes católicos romanos a remuneração de trabalhos espirituais e religiosos? Se todos pagávamos por serviços ao corpo, que razões haveria para fugir ao pagamento por serviços à alma? Amigos inscientes do caráter sagrado da fé aprovavam minhas conclusões egoísticas. Admitíamos que, no fundo, o trabalho essencial era dos desencarnados, mas também havia colaboração minha pessoal,
como intermediário pelo que devia ser justa e retribuição. Ser justa a retribuição. Debalde movimentaram-se os amigos espirituais aconselhando-me o melhor caminho. Em vão, companheiros encarnados chamavam-me a esclarecimento oportuno. Agarrei-me ao interesse inferior e fixei meu ponto de vista. Ficaria definitivamente por conta dos consulentes. Arbitrei o preço das consultas com bonificações especiais aos pobres e desvalidos da sorte. E meu consultório encheu-se de gente. Interesse enorme foi despertado entre os que desejavam melhoras físicas e solução de negócios materiais. Grande número de famílias abastadas tomou-me por consultor habitual para todos os problemas da vida. As lições de espiritualidade superior, a confraternização amiga, o serviço redentor do Evangelho e as preleções dos emissários divinos ficaram à distância. Não mais a escola da virtude, do amor fraternal, da edificação superior, e sim a concorrência comercial, as ligações humanas legais ou criminosas, os caprichos apaixonados, os casos de polícia e todo um cortejo de misérias da humanidade em suas experiências menos dignas. Transformara-se completamente a paisagem espiritual que me rodeava, à força de me cercar de pessoas criminosas, por questões de ganho sistemático, as baixas correntes mentais dos inquietos clientes encarceraram-me em sombria cadeia psíquica. Cheguei ao crime de zombar do Evangelho de Nosso Senhor Jesus, esquecido de que os negócios delituosos dos homens de consciência viciada contam igualmente com entidades perniciosas que se interessam por eles nos planos invisíveis, e transformei a mediunidade em fonte de palpites materiais e baixos avisos. Nesse momento, os olhos do narrador cobriram-se de súbita vermelhidão, estampando-se-lhe o fundo horror nas pupilas, como se estivesse revivendo atrozes dilacerações. Mas a morte chegou, meus amigos, e arrancou-me da fantasia. Prosseguiu mais grave. Desde o instante da grande transição, a ronda escura dos consulentes criminosos que me haviam precedido no túmulo rodeou-me a reclamar palpites e orientações de natureza inferior. Queriam notícias de cúmplices encarnados, de resultados comerciais, de soluções atinentes a ligações clandestinas. Gritei, chorei, implorei, mas estava algemado a eles por sinistros elos mentais, em virtude da imprevidência na defesa do meu próprio patrimônio espiritual. Durante 11 anos consecutivos expiei a falta, entre eles, entre o remorso e a amargura. Acelino calou-se, parecendo mais comovido em vista das lágrimas abundantes. Fundamente sensibilizado, Vicente considerou: que é isso? Não se atormente assim. Você não cometeu assassínios, nem alimentou a intenção deliberada de espalhar o mal. A meu ver, você enganou-se também, como tantos de nós. Acelino, porém, enxugou o pranto e respondeu: não fui homicida nem ladrão vulgar, não mantive o propósito íntimo de ferir ninguém, nem desrespeitei alheios lares, mas indo aos círculos carnais para servir as criaturas de Deus, nossos irmãos, auxiliando-os no crescimento espiritual com Jesus, apenas fiz viciados da crença religiosa e delinquentes ocultos, mutilados da fé e aleijados do pensamento. Não tenho desculpas porque estava esclarecido. Não tenho perdão porque não me faltou assistência divina. E depois de longa pausa, concluiu gravemente: podem avaliar a extensão da minha culpa?
Aí vem uma questão, né? Quem pode avaliar a extensão da culpa de alguém? Senão cada um. Eu vi Cada um cria sua culpa, né? essa parte branca que ficou, era a resposta. Pode avaliar minha culpa? Não, ninguém pode. Exatamente isso. Né? Que cada um se impõe uma culpa, né? Que é pessoal, você passa a achar que errou e você coloca o peso do que você acha que é erro, mais pesado ou mais leve. Então, se você acha que você cometeu uma coisa gravíssima, você passa a ter uma culpa enorme. Se você acha que você cometeu uma coisa mais leve, você quase que não liga para aquilo. Então, essa coisa da culpa é cada um impõe a si mesmo. Na espiritualidade, isso não existe, porque sabe que todos nós somos passíveis de deslize, porque somos alunos do jardim de infância. Você não pode pegar uma criança do jardim de infância, que era para pintar uma árvore, e pintou o tronco de vermelho e chamar a atenção dela porque ela fez tudo errado. Foi a percepção dela naquele momento. E assim a gente tem percepções que a gente pode chegar à conclusão que depois eram totalmente desconexas e não eram o caminho que a gente queria seguir. E a culpa daquilo vai ser cada um que vai colocar em si. Mas se a gente souber que a gente é passível de erro, que nós estamos muito longe de um caminho equilibrado e harmonizado ainda, embora estejamos caminhando com toda a velocidade que a gente consegue nessa direção, nossa culpa diminui muito. Rômulo, você está sem microfone. Bom, agora eu estou. Ah. Então vamos lá. Primeiro, essas leituras eu acho que é justamente para nos alertar, né? E a gente tomar consciência, o Chico falou no início, a gente está aqui, a gente passou por um preparo. A gente não caiu de paraquedas, vamos dizer assim, né? E tudo é colocado para o nosso aprimoramento. Então, eu acho que essas leituras, elas servem muito como um sinal amarelo. Atenção, cuidado. Qual o caminho que você está tomando? E eu vou voltar um pouquinho atrás no tesouro divino, né? Que Deus não é pobre, Deus é um tesouro divino. Esse tesouro, primeiro quem julga a gente é nós mesmos, a nossa consciência, como vocês falaram, né? Nossa consciência, que Deus está em nossa consciência, Deus está em nós, né? Então, Deus é a nossa consciência, Deus é a nossa subconsciência, Deus está em nós e nós nele. No todo, num. Muito bem. Então, a partir do momento que a gente toma essa consciência, e a gente consegue fazer um exame de consciência, mas com pureza, não é minha culpa, minha máxima culpa, não. Um exame de consciência, a gente é culpado. E realinhar, agradecer a cada pessoa que fez parte da nossa jornada, né? Nossos amantes, nossos amigos, nossos pais, professores, que foram preparando a gente para essa grande jornada. Agora, a gente tem que estar atento, a partir do momento que a gente tem essas leituras, que esse mundo espiritual trouxe esse conhecimento para a gente, e a gente continua errando, aí eu acho que a falta é grave. Eu não gosto de falar, não, mas o nosso é feio. Então, a gente tem que... Todo dia é dia de realinhar. Todo dia é possível nos colocar no bom caminho. Todo dia é possível pedir desculpa. Né? Perdão. Não só a Deus, mas perdão àquele que se achou que se ofendeu. E mesmo que você não achou que ofendeu, você se acha todo certo, e o outro que está errado, você diz, desculpa, eu não me fiz entender. Né? Para a gente realinhar e conseguir florescer e servir. Então, essas leituras para a gente, para mim, é isso. É um grande... tome cuidado nessas leituras. E eu agradeço muito o mundo espiritual e esses médios que psicografaram essas leituras, esses livros. Que benção que a gente tem, gente.
Que bênção! Como a gente conversou alguns dias atrás, são como as mensagens, nada mais são do que lembretes, né? Do que a gente pretendia fazer antes de cair aqui. Mas, voltando ao que você falou, Santo Agostinho é que prega isso, né? Que no final do dia você reavaliasse tudo que você fez e concluísse, né? Se as coisas que você fez, que você falou, as ações que você teve, se estavam de acordo realmente com aquilo que você esperava que você fizesse e que os outros esperavam receber. Então, Santo Agostinho sempre pregou isso, que no final de cada dia você fizesse uma reavaliação detalhada de quem você foi naquele dia. Inclusive, olhando no espelho, para não fugir, encarando você mesmo. O que eu pensei, como agi, por que agi, um exame dia a dia. Bem lembrado, Silvio. Isso aí, bem lembrado. E agradecer também a oportunidade de todos os dias, nem todos os dias a gente consegue estar aqui, mas tem algumas pessoas que conseguem, e a oportunidade de ter textos que servem para realinhar, que a gente está todo dia realinhando os nossos pensamentos, nossos sentimentos e aprendendo, e seguindo em frente. Pode ser passo de formiguinha, mas a gente está seguindo. E toda essa espiritualidade que está ao nosso redor também está seguindo junto. Nós estamos aqui, é uma escola para a gente, mas tem um grupo que está também junto, que também está seguindo, e vai seguindo sempre. E precisa sempre lembrar de dar a mão, né? Porque às vezes a gente fala, o medo, como eu falo, vai com medo. A culpa, não sente culpa, mas as pessoas, né, nós, muitas vezes não conseguimos, entramos em algumas situações difíceis, né? Então, quando tem o suporte do outro, né, o olhar atencioso, aquela mensagem que veio para a gente falando, cuide de cada um, né? Cada um como se fosse o próprio Cristo, né, que entregou nas suas mãos. Eu lembrei até de uma amiga, quando a minha filha nasceu, a primeira visita dela, aquela que eu falo que recebe a vovó lá de Portugal. Minha filha, que tesouro você tem em suas mãos, né? Cuide como se fosse a maior preciosidade, né? E eu sempre olho, né, dessa forma, assim, parece que são as palavras, cada um, né? Cada um que vem, né? Principalmente os familiares que estão aí, né? Mais próximos. Nós agora, que somos uma grande família. Então, esse cuidado sempre um com o outro. E é uma bênção, é uma bênção. E como cada um é um presente. Cada um é uma joia preciosíssima. E que trabalho que a espiritualidade nos deu para a gente encontrar aqui. Né? E o filho que chega, que a gente acha que a gente que é o professor do filho, às vezes o filho, muitas vezes, é um aprendendo com o outro, né? O filho é um grande professor. Eu brinco com meus filhos, gente, brincava quando era menino, né? Se você está achando ruim que o papai está ensinando e tal, eu sei que é um péssimo professor, porque você não vem com o manual. Se você está achando ruim, então eu sei que não está me ensinando a educar. Eu jogava a bola para cima deles. Os nossos filhos são os nossos professores. As pessoas mais humildes são nossos professores. Chegou um mendigo para mim com uma cara tão feia, ali perto do Brasília Shopping, um centro de Brasília. E às vezes é bem drogado, eu conheço bem a história dele, é de uma família bem de vida, uma classe média, mas bem colocada e tal. E ele começou a usar droga e tal, e foi para a rua. Aí eu virei para ele, né, depois dessas leituras, tudo, dei um dinheirinho para ele, porque ele não tem culpa, coitado. Ele precisa comer também, viver. E pediu, é para comer. E falei assim, que oportunidade você está perdendo? Retoma o seu caminho. Retoma, você é um menino inteligente, você é saudável. Retoma o seu caminho. Não finge que você está trabalhando. Ele anda com uma caixa de engraxate aqui assim, sabe?
Não finge que você está trabalhando. E ele só me olhava assim. Mas o que esse cara acha que é, né? Pra ficar me dando conselho. Não entendendo nada, né? Mas cada um é uma oportunidade. Inclusive, o doutor Vitor falou, né, naquele dia, né? Se você tem um chamado, né? Se você não ouve o chamado, você fica perdido. É isso, né? Responde esse chamado. E se você responder cada passinho, você vai ter mais um apoio, mais alguém ali te dando a mão. Aparece um aqui, outro ali, e as coisas vão, né? E essa elevação da vibração vai acontecendo e a pessoa, né, pode retomar. Nós todos, né, em momentos difíceis, podemos retomar. Então, não achar que tem que fazer tudo de uma vez, tem que virar santo, como eu achava, quando a menina falou, né, falava assim, e aí, o que eu faço? Como é que eu faço? Não, nessa vida eu quero resolver isso tudo. Ela só ria. E o seu filho, né, que falou assim, desde quando você virou tão rezadeira, mamãe? Ai, ai. E o Acelino toca num aspecto, né, que não é só do mundo espírita, não, né? Do ganho, né, com relação a isso, né? A Neuza falou dos chamados, trabalho. Então, isso ainda é muito mal conduzido e muito confuso, essa relação do ganho. Então, a família Gasparetto, elas foram execradas porque elas viveram e enriqueceram com os livros, com todas as obras espíritas deles. Então, e isso, eles foram altamente criticados, isolados. Agora, quem pode julgar? Então, Lacerda, imagina, se Lacerda, ao invés de ensinar tudo que ele trouxe da apometria, cobrasse, é errado, é certo? Quem pode julgar? Neuza fez um curso de apometria cósmica que ela teve que pagar, mas olha o quantas pessoas ela já atendeu, quanto bem ela já fez com isso. Então é muito difícil, e isso ainda é uma situação muito mal resolvida, principalmente no meio espírita. Que, não, se vem da espiritualidade para a situação, tem que ir de graça. Eu até penso assim, se eu tenho certeza que tem espiritualidade no meio, eu não tenho direito nenhum de cobrar nada sobre aquilo. Mas esse é o meu pensamento. Mas como eu vou criticar quem vive daquilo? Se for uma forma equilibrada, se for uma forma levando o bem-estar, o amor aos outros. Então, ele fala, né, de uma queda dele, que ele negociou, né, a mediunidade dele. E essas coisas ligadas à espiritualidade, envolvendo dinheiro, isso ainda é muito mal percebido e muito mal tratado. Mas, só rapidinho, como a gente vai julgar o que realmente está desvirtuado ou não? Pois é, mas o pior dele, eu acho que no caso aí, é que ele começou a aconselhar criminosos, pessoas, negócios escusos e tal. Aí que foi que ele desceu a ladeira, né? Tanto é que quando ele desencarna, ele vai estar com esses comparsas, né? Não necessariamente. Na vibração que ele fazia, ele só levava ganhos para as pessoas. Eram só coisas materiais. Então, eu vou dizer que a Zíbia Gasparetto vai para o inferno porque ela ficou rica vendendo os livros dela, e talvez quantas pessoas lendo os livros dela não se beneficiaram de alguma forma? Eu vou dizer que o Henrique, né, o cara da apometria cósmica, né? Gasparetto, também. Ele é um demônio porque ele não ensina de graça, porque ele ensina as pessoas a levarem bem, e esse é o trabalho dele. Se eu encarar isso como o trabalho dele, você tem que ter o seu meio de vida e não ter excesso. Ele vive assim. Esse é o trabalho dele, ensinar isso. Por que ele não poderia cobrar? É certo, é errado?
Eu não tenho condição de dizer. Ele é puro amor e ele tem um filho. Ele fala, quem quiser fazer uma contribuição para o tratamento do Pedrinho, porque ele era um engenheiro, ele largou tudo para poder, né, agora tá auxiliando as pessoas com essa conexão dele maior, né? Então é muito bonito. É muito bonito. Eu estou citando esses dois casos, porque são dois casos que a gente conhece, né? Mas assim... Mas eu acho o seguinte, na minha visão aí, né? Se você está no caminho do servir e está fazendo bem, agora você não pode estar usando isso para o mal. Quer dizer, você tem um bisturi na sua mão, certo? Ele pode ser útil, salvando vidas, ou pode matar. Né? Então, é o caminho do servir. O que você está fazendo com o seu conhecimento e com o seu dom que Deus te deu. Né? Ele está elevando, está contribuindo com a sua comunidade, unidade. Vamos lá, né? Eu particularmente só acho que isso vai muito, muito além do só fazer o bem ou o mal. Acho que isso é muito mais amplo. Mas se a gente for discutir isso, a gente vai perder o tempo. Peraí.